Rafael Esqueta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, já vamos deixando seu like aí, quem está vendo pela primeira vez, se inscrevendo no canal, quem não se inscreveu ainda. Hoje o nosso assunto vai ser conjuntos. Conjuntos é um assunto muito importante, porque ele é um pré-requisito para a gente entender bem função. E a intenção é essa. Hoje eu vou gravar essa aula de conjuntos, a próxima eu vou falar de função e vou alternar um pouco. Porque é o tipo de aula que não dá para fazer nenhuma nem duas. Vão ter que ser várias aulas de conjunto e de função. Então tem aqui, ó, função é uma coisa na matemática que não tem definição, né? Conceito primitivo. O que eu posso chamar de conjuntos? Uma coleção quaisquer de objetos. Entre essas coleções podem ser coisas concretas ou abstratas, né? Por exemplo, um conjunto das cadeiras da sala. É uma coisa concreta, a gente pode pegar. Conjunto dos números. Números é uma coisa que só representa uma quantia, é abstrato também, né? Mas pode entrar no conjunto. Está escrito aqui, ó, uma coleção de objetos, pessoas e qualquer coisa abstrata, tá certo? Como exemplo que eu dei, número é uma coisa abstrata, né? Então aqui, ó, e esses conjuntos e esses objetos ou coisas abstratas que representam o conjunto, a gente chama de elementos do conjunto. Então aqui, ó, por exemplo, conjunto das vogais. Os elementos são as vogais. É uma coisa bem óbvia. Conjunto dos alunos. Os elementos são os alunos. Conjunto dos números naturais. Os elementos são os números. Então aqui, vamos falar de relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? Pertinência é de pertencer, tá certo? Olha lá. Veremos primeiro três maneiras de se representar um conjunto. A primeira maneira é a representação tabular. A gente coloca entre chaves aqui os elementos do conjunto. Por exemplo, aproveitei aqui, ó, esse primeiro, os elementos o conjunto das vogais. Eu posso chamar esse conjunto da letra que eu quiser, eu preferi chamar da letra A. Então, o conjunto das vogais é representado pela esse A grande aqui, ó. Aí tem aqui dentro A, E, I, O, U, né? É entre chaves e separado entre vírgulas. Aí, os números naturais de 0 a 3, né? Entre chaves, 0, 1, 2, 3, separado entre vírgulas. E como é que a gente lê isso aqui, por exemplo? O A está aqui nesse conjunto. Então, quando é de elemento para conjunto, a gente fala pertence, né? Ó, o A pertence, esse Azinho aqui pertence ao conjunto A, né? Ele está aqui, ó. O I pertence ao conjunto, o E, o O, o U, todos eles pertencem ao conjunto. O outro aqui, o 2. O 2 pertence a B, ó. Como é que a gente lê? Lê-se 2 pertence a B. Esse símbolo aqui é de pertence. E, por enquanto, eu falei, né, da representação tabular que é entre chaves. Agora vamos ver aqui a segunda, através do diagrama de Venn, né? Venn foi um matemático que inventou essa representação. Esses mesmos conjuntos, o conjunto das vogais. Eu peguei e representei aqui. A gente coloca aqui esses pontinhos e cada elemento do lado do pontinho. A, E, I, O, U. Pontinho à esquerda, o elemento do lado. Aqui, os números naturais de 0 a 3. 0, 1, 2, 3 com o pontinho do lado. Então a segunda maneira é com esse ovinho aqui, com os elementos aqui dentro. E a terceira maneira, que é a mais interessante, né, é a gente escrever através de uma propriedade. Representação de um conjunto através da propriedade. Dizemos que se uma propriedade P é comum a todos os elementos do conjunto, né, e somente esses elementos têm essa propriedade P. Então podemos escrever A igual a X, tal que X tem a propriedade P.
Eu vou apagar aqui o quadro agora e a gente vai continuar com o exemplo para se entender melhor isso aqui. Vamos lá, continuando aqui, ó. Eu tinha parado naquele x tal que x possui a propriedade P, tá certo? Aí continua aqui, ó. Eu tinha dado um exemplo, só com x tal que x possui a propriedade P. Ó. Vamos ver uma propriedade na prática. X tal que x pertence a M. Qual é esse conjunto? Todos os números naturais, tá certo? B. X tal que x é estado do Brasil. Qualquer estado do Brasil pertence a esse conjunto. Só isso. Agora lá, tipos de conjunto. Conjunto unitário, o próprio nome está dizendo, é composto de apenas um elemento, unitário, um elemento. Então aqui, ó, escolhemos o conjunto A, aquele entre chaves, que a gente falou pela fórmula tabular. A igual a 3, tem apenas um único elemento. B, esse daqui já está escrito através da propriedade. X tal que x é o planeta Terra. Tem mais de um planeta Terra? Não, só existe ele é único. Tá certo? Conjunto vazio. É um conjunto que não possui elementos. Representamos vazio assim, ó, de duas maneiras. Ou colocamos as duas chaves sem nada dentro, ou colocamos uma bolinha cortada. Ou essa ou essa. Exemplo de um conjunto vazio. A igual a x, tal que x é um número qualquer, multiplicado por 0 vai dar 5. Aonde que existe isso? Nunca, não existe. Né? Qualquer número multiplicado por 0, a gente sabe que é sempre 0. Então isso aqui é um absurdo. Não existe esse número que multiplicado por 0 dê 5. Então a gente representa que é um conjunto vazio. Outro absurdo. X pertence a R. Não, x tal que x pertence a R. E x ao quadrado é menos 1. A gente sabe que qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo. Então nunca vai dar negativo. Também é um conjunto vazio. Tem que colocar aqui a bola. A bolinha cortada aqui. Agora, conjunto infinito. Não tem nem graça eu escrever aqui que é um conjunto que não tem fim, né? O próprio nome já está dizendo. Então eu coloquei exemplos. Conjunto dos números naturais. Os números que a gente usa para contar. Né? Eu posso viver 1 milhão de anos e começar a contar desde o dia que eu nasci até o último dia da minha vida, que eu nunca vou parar de contar os números. Por mais que a gente encontre um número grande, sempre tem o sucessor dele. Agora aqui os números inteiros. Aqui eles vão do 0 para mais infinito. Aqui não, eles vêm do menos infinito até 0, depois do 0 até mais infinito. Todos os números inteiros são positivos e negativos. Né? Agora isso aqui é importante. Ó. Vamos trabalhar muito com isso daqui em conjunto. Subconjunto. O que é ser um subconjunto? Se a gente tem, por exemplo, A e B, são dois conjuntos. Disse que há um subconjunto de B se todo elemento de A pertence a B. Tá certo? Indica-se assim, ó. A é subconjunto de B. Ou seja, se todo elemento de A pertence a B, é a mesma coisa que dizer que A está contido em B. Para ser subconjunto, né? O A está contido em B. É assim que a gente lê. Esse C lê-se. Está contido. A está contido em B. A está contido em B. O C representa estar contido. Agora vamos fazer aqui um exercíciozinho de subconjunto. Tá? Vamos dar aqui exemplo de um subconjunto. Tá. E aqui, um exemplo que eu dei aqui de um conjunto está contido no outro. Peguei o A igual a 1, 2 e B igual a 1, 2, 3. 1 pertence a B também, ó. Pertence a A, e 2 também pertence a A e B, ou seja, os dois elementos de A estão contidos em B, tá certo? Então por isso que a gente usa isso aqui. Agora vou fazer um exercício
exercício de subconjunto. Bom, gente, continuando aqui, ó. Essa matéria no começo é assim mesmo, a gente tem que escrever um pouquinho da teoria, demora para chegar nos exercícios mesmo de verdade. Na próxima aula a gente vê alguma coisa mais interessante aí. Por enquanto é os conceitos aqui do assunto. Então, tem uma observação para fazer aqui muito importante. Ó. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, inclusive no próprio vazio. Olha lá. Exemplo. O vazio está contido nesse conjunto aqui. Ó. 1, 2, 3. E também o vazio está contido no próprio vazio. Assim como a gente diz que um conjunto está contido no outro, se todo elemento dele, por exemplo, A está contido em B, se todo elemento de A pertence a B, a gente diz que está contido, né? Se existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B, a gente diz que não está contido. Para estar contido não adianta ter um pertencendo, tem que ter todos pertencendo, olha lá. Aqui, escolhi o A igual a 1, 2, o B igual a 2, 3. Olha lá. O 2 pertence ao A e ao B. Tá? Mas o 1 não pertence a B. Então não posso dizer que A está contido em B, tá certo? Teria que o 1 e o 2 pertencerem a B. Só o 2 pertence. Então A não está contido em B. Esse conjunto formado pela letra A e pela letra B não está contido em A, C, D. Porque só o A do A está no B também. O B pertence a A, mas não pertence ao B. Então não está contido. Teria que esses dois estar aqui dentro para ele estar contido. Então não é. Então, para finalizar aqui a aula de hoje, a gente vai... Ele está pedindo aqui, ó, dê os subconjuntos, né, de A. Escrever aqui todos os subconjuntos possíveis. Como que eu faço isso? Ó, primeiro lugar, falei que o vazio está contido em qualquer conjunto. Agora vamos colocar os conjuntos formados por apenas um elemento. Olha lá. Conjunto unitário formado pelo 1, conjunto unitário formado pelo 2, conjunto unitário formado pelo 3. Agora vamos colocar com dois elementos. 1 e o 2, outro aqui. 1 com 3 e o outro 2 com 3. Olha lá. O vazio, depois todos com um elemento, depois todos com dois elementos e por último aqui o próprio conjunto A é subconjunto dele mesmo. Ó. Então, quantos conjuntos eu consegui montar aqui? Ó? 2 elevado a 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O vazio, todos com um elemento, todos com 2 e todos com 3. Então, isso aqui, o início, hoje só foi o início para a gente aprender um pouco a escrita. Lá para a segunda, terceira aula de conjuntos, a gente vai se aprofundando mais e adquirindo mais conhecimento. Agradeço a todos que viram o vídeo, espero que tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, é muito importante para poder ajudar a gente. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima.